Oi, gente, boa tarde, como é que vocês estão? Tá começando mais um Janelas Podcast. Continuo com minha voz esquisita aqui, mas com fé em Deus que o próximo vai estar 100%. Só não pode dar uma crise de tosse aqui, em nome de Jesus, que vai dar certo. Gente, tô aqui com uma mulher maravilhosa, mais uma, né, que só vem mulher maravilhosa nesse podcast. E vamos conversar sobre um assunto muito interessante para você, para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu pai. É muito importante saber desse assunto que a gente vai falar aqui hoje, porque todo mundo conhece alguém que precisa desse tipo de serviço. Então fiquem ligadinhos, porque se você não precisar, você vai indicar para alguém. E antes de começar, já curte esse vídeo, já encaminha para todo mundo que vocês conhecem para assistir também. E também nos sigam nas redes sociais, em todas as outras redes sociais aí, nos acompanhem lá e se inscrevam no canal também, gente, ajuda a gente demais. E quem já é inscrito, muito, muito obrigada. Vamos lá? Bem-vinda ao Janelas, Rejane. Maiane, muito obrigada. Eu fiquei muito lisonjeada e muito feliz com o seu convite, né? Eu sempre assisto os podcasts, já assisti vários podcasts, né? E sempre tem muitas mulheres, né, interessantes que vêm aqui, né? Com muitas histórias de vida muito bacanas e é um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz. Prazer é nosso, né, que você tenha aceitado participar. Inclusive, duas irmãs suas já vieram aqui, né? Já, Raquel e Laudimara. isso. Foi um podcast incrível aquele também. Foi Nossa, muito bonito. muito. E ainda tem mais irmãs pra chamar, né? Porque tem gente nessa família, viu? Tem. Marta, por favor, viu? Queremos você aqui. Tem Marta ainda pra vir aqui. É, Ainda tem mais mulher lá naquela família que dá pra bater papo aqui com a gente. tem muitas mulheres. 8, né? 8 mulheres. 8 mulheres, meu Deus. A casa das 8 mulheres. Isso. Ô, Rejane, e na sua família, eles, assim, têm um histórico de empreender, né? Você também empreende, mas eles é no ramo do comércio, né? A maioria deles, dos seus irmãos, é no ramo do comércio. Você já trabalhou também com eles, ou trabalhou no comércio, ou não? Oh, já sim, na verdade, minha trajetória, né, eu comecei a trabalhar muito jovem, assim, mais ou menos com 14, 15 anos, eu comecei a trabalhar com Marta. Marta, ela vendia roupas, né, sacoleira, e eu ajudava ela. Eu era mais nova, eu acompanhava ela, né, nesse trabalho. E, posteriormente, quando eles abriram a loja física, eu fui trabalhar com eles na primeira loja que teve, eu trabalhei. Que Sesma, era? era Comercial Sesma. Eu era em Sesma. frente ao mercado, Uma né? roxinha, não era? Eu não lembro a cor, Era mas roxinha, lilás, assim, eu lembro perfeitamente. aí depois de lá eu trabalhei lá. Eu lembro que naquela época a moeda era cruzado ainda, ó, pra você ver, tem muito tempo. Nossa, muito tempo. Cada dia as coisas eram de um preço. E depois eu que eles, né, abriram outra loja com outro nome, eu também continuei trabalhando com eles. Eu trabalhei bastante tempo no comércio. Ah, que interessante, eu não lembro de você lá. Eu trabalhei, eu lembro assim, eu tenho essa lembrança, eu também trabalhei na Potência, que era Potência. Eu estava cursando o ensino médio, né? Eu estudava de manhã no colegião e à tarde eu trabalhava no período da tarde. E eu lembro que da escola eu já Já ia pra loja. ficava na loja. Aí mãe mandava minha marmitinha. Gente, mas Potência era deles também? Era. E depois que mudou o nome, né? Ah, tá, eu não lembro de Potência, não. Eu lembro só de Primeiro foi Sesma. Comercial Sesma, Sesma depois Potência e depois e Crase. depois Crase. E como é que foi que você, assim, resolveu ir pro direito, escolher direito? Ó, na verdade, assim, é uma história bem um pouco antiga, porque assim, não sei se você sabe, né, mas minha família, a origem da minha família é rural, né? Sim. Meu pai, né, sempre lidou, né, com a atividade rural, trabalhador rural, e minha mãe, apesar de ter 12 filhos, ela sempre ajudou ele na lida, né, da atividade rural. E inicialmente, quando eles casaram, né, eles moravam no meio rural, né? Moraram um tempo na roça mesmo e um tempo em Ferreirópolis. E assim, e eu depois, né, quando os irmãos mais velhos, né, já que lá em Ferreirópolis, lá só tinha até a quarta série. Aí meus pais, assim, eu acho que meu pai foi muito sábio porque ele tinha isso na cabeça dele, que os filhos dele tinham que estudar, né? Que eles como eram muitos filhos, que ele tinha essa preocupação, né? Como esses meninos vão
sobreviver, né? Vocês vão viver da atividade rural. E ele Quando teve... você nasceu, eles moravam lá. Vocês moravam em Na Ferreirópolis? verdade, eu nasci em Ferreirópolis, né? Eu mudei para Salinas, eu tinha mais ou menos quase 6 anos de idade. Que foi quando meus irmãos alcançaram a idade, né? Que já era para ir para a quinta série, né? Que antigamente falava quinta série. Aham. Aí não tinha lá? Aí não tinha lá. Aí meu pai, né? Com esse desejo que os meninos continuassem os estudos, nós mudamos aqui para Salinas. Então, quando eu mudei para cá, eu tinha mais ou menos idade, quase 6 anos. Porque quando eu cheguei aqui, foi na época que mãe foi procurar uma vaga no pré para mim, né? Então era cidade. E só que naquela época era muito difícil encontrar vaga, né? Hoje também acontece. Mesmo. Antigamente eu lembro de tia Dó na fila, de madrugada, dormindo numa fila pra conseguir vaga pra gente na escola, naquele Elídio Duque. Inclusive, Que horror, meu Deus! Era desse jeito. Inclusive, tentei um caso inusitado que aconteceu, porque, ó, pra você ver, quando nós chegamos, meu irmão mais velho, que é César, ele estava de madrugada, foi de madrugada aqui pro colégio, né? Idalino, para guardar uma vaga que de manhã ia ser feita a matrícula. Só que, quando ele pegou a última vaga que tinha, parece que era 30 vagas, alguma coisa assim, ele estava no último lugar. E nessa fase, ele já tinha uns 14 anos, por aí era bem jovem, né? Só que ali nessa fila, assim, ele que conta, né? Porque eu era bem novinha, eu não lembro. Não sei o que aconteceu lá, alguém tomou o lugar dele, da fila. Ele perdeu a minha vaga. Porque assim, alguém enganou ele, pediu para ele ir em algum lugar, fazer alguma coisa e pegou a vaga. E, assim, para chegar no direito, né, a história vai lá atrás. Adoro história, pode contar. Mas deve ficar assim, menino, né, na fila, passar a perna no menino. Aí eu perdi a vaga no colégio. Aí eu não ia fazer o pré, porque eu não achei vaga naquele ano, né? Só que, assim, por sorte, naquele ano, eu nem lembro que ano que era, mas passou a ter pré lá no Elídio Duque. Entendeu? Foi assim, não tinha pré lá, né? Aí, nesse ano, abriu vagas. Aí, eu consegui uma vaga lá e cursei, né? Até a 4ª série, eu estudei lá no Elídio Duque. E, assim, sempre, mesmo a gente morando aqui, a gente sempre ia pra roça. Então, assim, férias, final de semana, a gente sempre continuou com esse vínculo, né? Seu pai continuou com a lida ali na roça? Continuou na roça. E mãe ficava, tipo assim, ficava na roça e a gente ficava aqui estudando. Aí, quando foi que eu sou a 6ª filha, né? Só que depois, quando vieram outros filhos, ela teve que vir para a cidade, porque não dava para ficar muitos filhos aqui sozinho, né? Que eram os mais velhos cuidando dos mais novos. Aí ela teve um período que ela veio para cá, mas sempre a gente voltava para lá. E assim, nesse meio tempo, eu sempre, em roça, a gente escuta muitas histórias, eu via, né, o trabalho, né, do agricultor e tal, e eu sempre tinha esse desejo dentro de mim de estudar, né, eu queria ir embora estudar. Quando eu cursava aqui o ensino médio, eu tinha esse desejo, eu falava assim, não, eu quero ir embora estudar. E assim, eu sempre pensei no direito. Eu nunca pensei em outra área. Sério? Eu não me via, assim, fazendo em outra área. Eu não conseguia me enxergar em outra área. Você sempre pensou que você queria fazer direito? Queria fazer direito. E assim, eu sempre escutei muitas histórias né, de pessoas que tentavam alguma coisa e não conseguia, sabe? E assim, e esse fato da escola, para mim, da vaga que eu perdi, ficou marcado em mim, assim, sabe? Eu sempre gostei desse lado de estar em algo que favorecesse a pessoa que precisa, sabe? Eu sempre tive eu sempre voltei para esse lado, meu olhar para esse lado, sabe? Aí, deixa eu ver, eu me perdi um pouco. Tava lá, sua mãe veio pra cá, pra cidade, né, pra ficar com todos. Que já Aí, né? era 6, você é a 6ª, né? Aí começou a Isso. vir mais. Aí depois disso, ela pegou e veio, né? Passou a morar aqui em Salinas, né? E meu pai só que sempre estava na roça, e a gente sempre ia, né? Então, assim, e essa infância nossa, adolescência na roça foi muito bom. Porque Gente, roça é bom, viu?
É muito Eu bom. falo porque quando eu era pequena, eu ia muito pra Ferreirópolis, pra casa de tia Quina. Gente, eu amava passar fim de semana na casa de tia Quina. Nossa, e Rosana, eu acho que era a Rosana e o William que moravam aqui, na casa de vó. E elas sempre iam no final de semana e nós chorava pedindo mãe pra ir pra roça, pra casa de tia Quina. Pra roça não, pra Ferreirópolis. Inclusive, eu passava férias na casa de Shaquina. Eu ficava lá uma semana, 15 dias, gente. Nossa, gente, melhor coisa. Então, assim, eu vivi essa fase, foi uma fase muito boa, que assim, que a gente sempre, né, guarda, a gente nunca Aham, esquece. Foi, sim. foi muito, muito bacana. E aí, né, voltando ao desejo de estudar. Então, eu tinha esse desejo de sair para estudar. Eu queria estudar. Eu tinha esse desejo no meu coração. Não Uhum. era coisa assim que eu queria ir. E só que naquela época, né, assim, para ir, aqui não tinha faculdade aqui em Salinas, né? Nenhuma. Não tinha. Então, assim, a gente tinha que ir para Montes Claros ou para outra cidade. E só que meus pais, naquela época, né, eles não tinham condições de me mandar para fora para estudar. Por quê? Se mandasse eu, tinha que mandar o outro. Como que ia mandar um e não mandar o É. outro, né? Então, assim, aí o que aconteceu? Para eu, né, conseguir sair, o que aconteceu? Eu até teve um concurso uma vez temporário do IBGE, né? E eu fiz esse concurso, inclusive eu e Reginaldo na época nós fizemos, nós dois passamos, trabalhava com recenseamento. Eu lembro de Reginaldo contando história de recenseamento. Aí a gente trabalhava na área rural, a gente não trabalhou na cidade. Reginaldo tinha uma moto, a gente ia de moto para as áreas rurais, né? Fazia contando as pessoas, Tinha que ir de casa em de, casa. de casa em casa. Tomar uma Ainda aguinha bem aqui. que Reginaldo ia junto com você, né? Os dois passaram. E aí vocês iam juntos. Assim, foi ainda bem que ele, né, ele que ia motocando, eu não sei Aham. motocar. E a gente ia junto, aí eu fazia uma região, ele fazia outra, e a gente voltava no final do dia. E nesse período, trabalhando no IBGE, eu juntei dinheiro. Porque assim, era um valor, né? Ele era um valor muito bom. E eu fico imaginando também que essa questão sua de ver a realidade das pessoas e querer ajudar, talvez tenha aumentado aí, né? Então assim, Passando de casa em casa, rural. eu passei de casa em casa e assim, gente, era uma realidade de muita, muita dificuldade, muita pobreza. Então assim, eu vivenciei muitas pessoas em dificuldade, né? E aí, depois desse período que eu, né, finalizou esse concurso temporário, eu fui para Montes Claros. Eu estudei, fui fazer cursinho Com o dinheiro que você juntou. com o dinheiro que eu juntei. E aí, morei lá um ano, né? Um ano em Montes Claros, fazendo cursinho. E só que a realidade, a gente tinha que tentar, né? Faculdade federal, né? E assim, infelizmente, as vagas eram poucas, né? E nesse um ano eu não consegui passar. Eu não passei. Aí, quando meu dinheiro acabou, eu tive que voltar. Oh, voltou. Aí eu voltei pra cá. Aí eu voltei, mas assim, eu voltei, mas com plano de voltar de novo. Não desistiu. Eu não desisti. Eu falei, Só tô dando uma pausa. eu voltei, né? Porque lá era mais difícil para arrumar emprego e tal. Aí eu voltei, trabalhei mais um período aqui. Voltei a trabalhar nas lojas, né? Meus irmãos. Trabalhei mais um período. E depois, quando eles, né, abriram a loja em Montes Claros, aí eu fui morar lá para trabalhar na loja. Né? Aí eu falei assim, agora, né, eu vou conseguir me manter, eu vou trabalhar Aham. e estudar. E aí, mudei para lá em 2000, no ano de 2000. Bastante tempo. Tem tempo. É, Mais de 20 anos. fazer 24. 24 anos. Eu mudei em setembro de 2000. Fazer Vou fazer 24 anos. 24. Aí, chegando lá, eu comecei a trabalhar, né? Primeiro eu tentei, né, me adaptar na cidade, assim, mesmo que eu já tinha morado antes, só que eu era muito assim, eu não tive a oportunidade de conhecer, né, aprender a andar na cidade, eu só andava assim, Aham. da casa no cursinho. A gente, né, naquela época a gente não saía conhecendo os Aham. lugares, não. Então, quando eu mudei em 2000, que aí, né, eu fui conhecer a cidade, né, me adaptar e tal. E eu lembro, assim, um momento que me marcou muito foi o dia que eu fui embora. É um momento que eu nem posso falar, que eu posso me emocionar. O momento que você foi daqui O pra dia lá? que eu fui. Eu fui num sábado de manhã. Eu lembro despedindo de mãe, assim. Nós choramos muito nesse dia. Acho que ela tinha a sensação que eu ia,
tipo assim, não sei, parece que a mãe sente, né? Aham. Seria uma ida assim que eu ia ficar lá muitos anos, né? E eu lembro desse dia, assim, esse dia eu sempre revivo esse dia na minha memória. É um dia que me marcou muito. Aí, né, comecei a trabalhar lá e aí, E você voltou pro cursinho? aí eu voltei pro cursinho, comecei a fazer cursinho. Tentei federal de novo, né? Só que nesse meio tempo começou a surgir em Montes Claros faculdades particulares. Aí eu consegui passar, né? Como eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite. Não tinha, era mais Nossa, difícil, né? Você conseguir passar numa federal. com certeza. Aí eu passei na Santo Agostinho, eu fiz o direito na Santo Agostinho. E aí eu trabalhava durante o dia, eu trabalhei os 5 anos de faculdade, eu trabalhei durante o dia todo e estudava à noite. Foram 5 anos de. E assim, mais no início da faculdade mesmo, eu tinha vezes que eu nem ia em casa. Eu saía de manhã, 8 horas, ia pra loja, almoçava lá, de lá já ia pra faculdade. Eu também passei um tempo de minha vida assim, viu? Correndo desse jeito. Saindo cedo e voltando só no fim da noite. E quando você tava fazendo faculdade, aí é assim, você sentiu que aquilo era a sua realização mesmo. É É, isso que eu quero mesmo. aí assim, quando eu comecei a fazer a faculdade, né, era o curso que realmente eu nunca me arrependi em nenhum momento. Falar assim, por que eu não fiz outro curso? Não. Eu tinha, assim, em alguns pontos eu tenho algumas indecisões, mas para essa questão profissional, eu tinha certeza, plena certeza do que eu queria. Eu não tinha dúvida. Aham. Não tinha dúvida. Só que, assim, o direito, ele envolve várias áreas, né? Então, inicialmente, no direito, eu pensei em concurso também. Eu tive Aham. eu até estudei um período para concurso, né? Só que, nesse meio tempo, eu estudava para concurso, depois de formada, né? Aham. Eu já fui adiantando a história. Eu estudava para concurso e comecei aos poucos advogando, né? Aí, com o tempo, eu fui me adaptando, falei assim, não, é isso que eu quero. Então, eu cheguei a um momento que eu falei, não, eu quero a advocacia. Eu não quero concurso mais, é o que eu quero. Eu, tipo assim, eu me identifiquei com a advocacia. Uhum. E como que você escolheu essa área previdenciária? Porque, assim, eu acho que nessas áreas do direito, o previdenciário é extenso, né? Assim, eu acho que pelo menos a impressão que eu É, tenho. na verdade, foi assim, quando eu, assim, sempre gostei muito de estudar, né? Na faculdade tem a matéria de direito previdenciário? Ó, na minha época, hoje tem. Na minha época, era matéria optativa. Era assim, lá nos últimos períodos, tinha algumas matérias que você poderia fazer opção, né? Aham. E eu escolhi direito previdenciário. Ah, então na faculdade você Eu escolheu. escolhi, tinha, né? Você poderia escolher entre algumas Aham. matérias e eu fazia essa matéria, mas não era uma matéria da grade da Sim. faculdade, não. Hoje já está na grade, né? Ou já está na grade, mas antes não era. Então, assim, eu tive esse primeiro contato com o direito previdenciário nesse período. E, assim, eu sempre pensei, assim, eu queria especializar em uma área, porque o direito, ele é muito extenso, né? Ele abrange muitas coisas. Uhum. Então, eu acho que é humanamente impossível você saber de tudo, né? Você tem uma noção, que o curso de direito te dá uma noção geral de todas as É áreas. igual medicina, né? Você tem uma Forma noção medicina e geral. depois você especializa em alguma coisa, né? Então, assim, é igual um clínico geral, né? Tipo assim, se você não especializa, é igual na medicina, um clínico geral. Então, Aham. assim, eu tinha esse desejo de me especializar. E desde quando eu comecei a advogar, eu nunca advoguei em outra área, eu sempre advoguei em direito previdenciário. Assim, porque você escolhia ou foi assim, Tipo assim, ia acontecendo? foi assim, foi aparecendo um cliente, aparecendo outro, né? E aí Aham. só aparecia previdenciário. Gente. E aí eu fui estudando, me especializando. E assim, então, hoje, quando chega outra demanda, né? A gente tem alguns advogados né, que a gente passa essa demanda para outra pessoa, especialista na área que a pessoa procura, né? Então você se especializou no No previdenciário. previdenciário. Então, dessa forma. Mas
lá na faculdade já tinha lá um sinal, né, de que você É. gostava, né, dessa E área. também eu tive. O direito previdenciário, parece que ele tá. Como fala? Ele sempre estava ao meu redor, sabe? Aham. Inclusive, a minha sogra, ela trabalhou no INSS durante 35 anos. Caramba. Então, assim, sempre eu tinha contato com assuntos do direito previdenciário, né? Sim. E também, né, só voltando um pouquinho da história, durante a faculdade também, eu conheci meu marido na faculdade. Ele fazia direito também? Outra... Fazia direito, era da mesma sala minha. Ah, A ele gente também era é colega de advogado? sala. É, Ai, que legal. Ele era colega de sala? de sala. Nossa. E daí vocês começaram a namorar e casaram e pronto até hoje? É, até hoje. Só que assim, a gente começou a namorar, não foi assim logo de cara, não. Aham. Quando eu entrei na faculdade, depois de um ano, né, que a gente Ah, tá. começou a despertar o interesse e tal, mas Mas desde a época da faculdade. desde a faculdade. Que legal. Então, foi lá em 2004, por Vocês aí. trabalham juntos? Tipo, É mesmo que, escritório, coisa assim? que meu marido também, apesar de ser advogado, também ele ainda exerce outra profissão, né? Ele trabalha na CEMIG. Hum. Ele advoga e trabalha na CEMIG. Ah, tá. Ainda trabalha, mas o nosso propósito, né, é ele vir, assim que ele sair da CEMIG, né, que ele aposentar, Aham. ele vir de vez para o escritório. Que legal. Ô, Regiane, então tem quanto tempo que você tá assim no direito previdenciário, atuando como No advogada? direito previdenciário tem. Ó, o meu primeiro cliente foi em 2012. 2012. 2012. Meu cliente Gente, então primeiro. você é expert. Tem muito O tempo que você tá primeiro na cliente área. foi em 2012. Só que nesse período, ainda lá em 2012, eu ainda tinha, assim, que eu ainda tentava conciliar a advocacia com o concurso, sabe? Aham. Eu tinha essa. Eu falava assim, eu pensava que, na verdade, assim, eu sempre fui tímida, né, para falar. Eu falava assim, na advocacia eu vou ter que falar muito, né? Então eu tinha esse pé atrás, né? Falar assim, Esse não, eu vou receio, tentar né? concurso, vai ser mais confortável para mim. Tipo assim, sabe? Aham. Seria mais confortável, né? Não precisaria ser desafiada mais vezes. Sim. Mas aí, né, parece que tudo conspirava para que eu fosse para a advocacia e para o direito previdenciário. Aham. Ô, Rejane, então você trabalha com qual o seu público, assim? É qualquer pessoa que precise do INSS. Direito previdenciário é o quê? INSS diretamente? Ó, o direito previdenciário envolve os benefícios do INSS, que é Aham. aposentadoria, BPC, auxílio-doença, salário maternidade, envolve todos os benefícios que são pagos pelo INSS, né? Aham. Então, dentre esses aí, você tem algum que você, assim, especializou mais ou não? Qualquer desses aí, você atende? Ó, na verdade, no escritório, meu marido, ele é o especialista em aposentadoria especial, né? Essa parte, as demandas ele que faz. As outras áreas, quase todos os benefícios, né? Inclusive, assim, que alguns acontece com menos frequência. Por exemplo, auxílio reclusão. É um benefício que acontece com menos frequência aqui na nossa região, né? Aham. Mas os outros benefícios, aposentadoria, auxílio doença, salário maternidade, BPC, todos a gente trabalha. Esse reclusão, você trabalha com reclusão também, né? Assim, esporadicamente. Ele é um benefício assim que o menor número que a gente atende aqui é de reclusão. Como é que é esse benefício de reclusão? Que as pessoas falam tanto, assim, eu vejo tanto em rede social, Dia, tá, ganha mais que eu que tô aqui trabalhando, não sei o quê. Como que funciona o Na reclusão? verdade, o auxílio reclusão ele é um benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado que foi preso, né? Então, se Esse, tinha, esse cara que foi preso, ele precisava ter carteira assinada, alguma coisa assim ou não, não? ele precisava ou ter carteira assinada ou contribuir de forma individual para o INSS, né? Porque na verdade existem vários tipos de contribuintes para o INSS, né? Tem aquele que trabalha de carteira assinada que todo mês verte a contribuição para o INSS, né? Sim. Tem o contribuinte individual, que é aquela pessoa que exerce alguma atividade remunerada, ela tem que contribuir como contribuinte individual. Seria o autônomo? Não.
E a pessoa autônoma, que ela, Aham. ela trabalha de forma autônoma, ela exerce uma atividade remunerada. Então, Uhum. por lei, ela tem que verter contribuições para o INSS. Assim, eu não tenho empresa, mas aí eu tenho meu trabalho aqui e aí eu Você contribuo. pode contribuir de forma individual, como Ah, tá. contribuinte individual. Então, esse sujeito aí que enquadra aí nesses dois ou mais, se ele for preso, a família dele vai receber um auxílio. É, é isso mesmo. Aí, os dependentes dele, né, têm direito de receber um benefício. Ah, tá. E esse benefício é tipo assim, se o pai, né, ele foi preso, ele que sustentava a família, Uhum. como que essa família vai ficar? Um benefício para trazer assistência para essa família, né? Entendi. Então tá tudo certo, gente. Calma aí. É que eu vejo tanta gente reclamando disso. Meu Deus do céu. Qual que é o que mais você mais recebe lá? Solicitação, assim, de qual tipo de benefício? Ó, o benefício aposentadoria rural, né, Aposentadoria rural. rural. Essa aposentadoria rural é aquele trabalhador rural que contribui ou Não, na não? verdade é o seguinte, hoje, quando fala trabalhador rural, existem algumas categorias de trabalhador rural, né? Nós temos o trabalhador rural, que é o segurado especial, né? Tem o trabalhador que ele trabalha de carteira assinada, tem também contribuinte individual rural e avulso, né? Meu Deus, que São tanto. 4 tipos. Só que assim, o mais comum é ter o trabalhador rural que trabalha de carteira assinada. Ainda não é tão comum assim na nossa região. Tem em menos quantidade. E o maior número é de segurado especial. Segurado especial é aquele pequeno produtor, né? Que ele trabalha na terra em regime de economia familiar junto com a família, com a esposa, com filhos, ou de forma individual para aquele, né, que trabalha sozinho. E, na verdade, esse segurado especial, ele não precisa contribuir para o INSS. Ele não contribui mensalmente, né? Ah, entendi. Então, assim, ele está ali, só de estar ali exercendo a atividade rural, ele já é segurado do INSS, né? E, e esse segurado especial, né, ele precisa viver daquilo ali, do que ele planta, né? Então, Uhum. assim, a subsistência dele tem que ser do trabalho rural, tem que vir do trabalho rural. Então, aquele senhorzinho lá, aquela senhora que viveu a vida toda lá na zona rural, nunca contribuiu com o INSS, ele vai conseguir um benefício, uma aposentadoria lá no INSS. Sim, só que esse trabalhador ou trabalhadora rural, sim, pode conseguir, mas é necessário ao longo da vida da pessoa ela ir juntando provas que ela está no meio rural, né? Porque que hoje, para o segurado especial, né, a idade é 55 anos para a mulher e 60 anos para o homem, né? Uhum. Quando eles completam essa idade, além de comprovar a idade, tem que comprovar 15 anos de trabalho rural. E essa comprovação, ela se dá por meio de provas documentais, né? A principal Ah, prova é a prova documental. Então, ele tem que ter algum documento que comprove isso ali. Porque quando ele chega no INSS para pedir um benefício, não tem como a né? pessoa que né, receber esse processo saber que ele era rural. Então, assim, a gente tem que apresentar documentos que comprovam isso. Ah, é por isso que eu já vi gente pedindo coisa, tipo um sindicato rural, comprovação de que ele era É, participava do sindicato há tantos anos. Deve ser sim, para isso, né? para isso. Para comprovar. Inclusive, assim, essas provas rurais, na lei, tem diversas provas que a pessoa pode apresentar, né? E tem umas, né, que tem um peso maior que as outras que são mais importantes, né? Tipo Aham. certidão de casamento, certidão de nascimento, né? Como tem O registro em lugar que cartório, foi né? registrado, né? Então, assim, ela tem um valor maior. Uma prova, né? Ferreirópolis mesmo tinha um cartório antiga. Acho que não tem mais, não. Tem cartório. Tem ainda lá Tem, um cartório? tem. Então, Eu fui muita gente. registrada lá. Foi. É, eu Foi. lembro que tinha um cartório lá de registro, registro Mas lá civil que tem. fala. Então, esse registro ali já comprova, né? Então assim, a pessoa, quando ela vai fazer, né, a certidão de casamento, ela coloca lá, tem onde ela reside, né? Tem lá o endereço rural, tem a profissão. Ai, mesmo, tem na Então, certidão assim, de casamento. esse aí é um dos documentos que estão nessa lista, que a lei ela prevê inúmeros documentos, né? Só que além
essa lista de documentos não é um rol exemplificativo. Você pode apresentar outros tipos de provas também. Uhum. E para esse segurado especial, hoje, né, na legislação atual, que o direito previdenciário, ele altera muito, né? Ele, assim, sempre está em constante alteração. Você precisa estar estudando direto, Está né? estudando, sempre está se atualizando. Então, hoje, temos um documento, quando vai fazer o requerimento desse benefício, chama autodeclaração. Você tem que preencher esse documento. E, para preencher esse documento, assim, você tem que se basear nas provas que você juntou ao longo da vida. Então, assim, esse é um dos documentos principais, né? Quando vai requerer uma aposentadoria rural. Por quê? Se você preencher esse documento de forma errada, essa pessoa pode perder o benefício. Ela pode Não conseguir, não né? conseguir o benefício. Então, Meu assim, Deus. é um documento bem, bem valioso, assim, na aposentadoria rural. Então, para a pessoa que for requerer uma aposentadoria assim, ela precisa procurar uma pessoa muito bem entendida, né? Que senão Porque pode correr o assim, risco de não conseguir. a pessoa, o ideal é que a pessoa procure uma pessoa, né, especializada no assunto. Por quê? Para que, geralmente, né, toda pessoa que já trabalhou ao longo da vida, ela tem esse desejo de se aposentar. Né? Principal, assim, o trabalhador rural, né, tem muito esse desejo, né? Porque geralmente na roça você não tem aquele salário mensal, né? E o desejo é, a hora que alcançar a idade, conseguir se aposentar. E é um trabalho pesado, né? Dependendo É. da idade, a pessoa não vai ter força mais para Não. continuar fazendo aquele trabalho. Então ela precisa, ela necessita daquele benefício, né? Necessita, porque o trabalho rural, ele é um trabalho assim que ele é desgastante, né? Você trabalha no sol, pega pesado, então é um trabalho, né, muito importante, né, mas que desgasta muito o trabalhador. Então, assim, para ele evitar dor de cabeça, né, ser um processo mais demorado, o ideal é que esse processo seja bem organizado, né? Porque hoje o INSS é muito exigente, né? Então, assim, como a demanda é muito alta, chega um processo todo bagunçado, os servidores não têm tempo de ficar organizando documento para analisar aquele processo. Então, assim, quanto mais o processo está organizado, mais a chance que essa pessoa tem de conseguir o benefício. E eu penso que aquela pessoa que está lá na zona rural, lá na roça, trabalhando, ela nem passa pela cabeça dela esse tipo de coisa. Ela só vai pensar nisso quando ela for requerer aposentadoria, né? Então, talvez seja tão interessante essas pessoas, a gente conseguir passar informação para essas pessoas. Eu vi esses dias no Instagram umas fotos sua na associação lá de Ferreirópolis. Sim. Falando lá para as pessoas. Você estava passando essas informações para as pessoas? Na verdade, assim, lá no escritório, eu mesma criei um projeto chamado Conhecendo o Seu Direito, que é um projeto que eu quero, eu comecei a fazer isso, né? Eu pretendo fazer com mais frequência, que é, tipo assim, levar informação para as comunidades. Porque muitas vezes as pessoas têm direito e elas desconhecem esse direito, né? Então, assim, por exemplo, no meio rural mesmo, a pessoa que é aposentada, um trabalhador rural, que ele é aposentado, se ele ficar viúvo, ele tem direito de receber a pensão por morte, né, da esposa ou do esposo, né? Só que muitas pessoas que já está recebendo a aposentadoria têm medo de requerer e perder o outro. Ah, então ela consegue ficar com as duas? Consegue ficar com a dela com a aposentadoria e com a pensão. E com a pensão. Só que muitos trabalhadores rurais, muitos segurados especiais, né, eles têm uns assim, são mais velhos, ele fica com medo de fazer qualquer coisa e perder. E perder o outro. Eu já fui fazer muita coisa assim na zona rural, pelo órgão que eu trabalho, e assim, as pessoas ficam com medo de qualquer tipo de benefício, com medo de perder a aposentadoria. Não, isso aqui não tem nada a ver, pode receber isso aqui, mas eles têm muito medo. A aposentadoria, e com razão, né? Assim, que, meu Deus, se perder... A aposentadoria, assim, é sagrada, né? Então, assim, a pessoa tem... Principalmente as pessoas mais velhas, né? Elas têm esse receio. E, assim, aí, esse projeto é um projeto que a gente está em andamento, né? A gente quer expandir ele, expandir. Então, você estava lá em Ferreirópolis com esse projeto. Com esse projeto. Nossa, é muito interessante. Nossa Senhora. Até essa questão de juntada de documentos, de provas, né? Às vezes a pessoa vai requerer aposentadoria daqui 10 anos.
Mas começa desde agora, né? Então, assim, Juntando a gente tudo. faz essa alerta, né? Aham. Para as pessoas se prepararem. Tipo assim, é um planejamento previdenciário rural. Você tem que se planejar. Eu vi isso em algum lugar. Planejamento previdenciário. O que Uhum. que é planejamento previdenciário? Porque a gente tem planejamento tributário, né? E planejamento previdenciário é o quê? Na verdade, o planejamento previdenciário, ele é tipo assim, é uma organização, sabe? Você vai organizar sua vida laboral. Por exemplo, que hoje, para requerer um benefício, já mudando assim, de benefício, principalmente tanto o benefício rural quanto o urbano, a gente não chega, simplesmente faz o pedido, né? Uhum. Antes de fazer esse pedido no INSS, é necessário você organizar sua documentação. Porque, não sei se você sabe, mas a pessoa que trabalha, que faz contribuição para o INSS, tem um documento que chama CNIS. Não sei se Uhum. você já ouviu Já falar. ouvi falar. Cadastro Nacional de Informações Sociais. Toda a sua vida laboral, ela tem que constar nesse CNIS, né? Só que muitas vezes Todo lugar que eu trabalhei na vida vai aparecer lá. tem que aparecer. Só que acontece de ter erros, né? De algumas vezes, por exemplo, não constar lá esse período. Aí, se você for fazer, por exemplo, você trabalhou numa empresa 3 anos, só que tem na sua carteira, só que não está constando lá no CNIS. Uhum. Quando você for requerer o benefício, você está achando que esse tempo vai ser contado. Só se você não se organizar, não conferir se a documentação está correta, se todo o tempo que você trabalhou está no CNIS, quando o servidor for analisar seu benefício, esse período não vai ser contado. Então, Ah, tipo assim, mesmo que você contribuiu, por exemplo, igual eu dei o exemplo de 3 anos, vai constar zero lá. É uhum. como se esse período você não tivesse trabalhado. Então, assim, e também no planejamento, tem a possibilidade de você saber quando você vai aposentar, qual vai ser o seu valor de aposentadoria. Tem como fazer toda É se programar, né? essa programação futura. Aham. Ah, eu quero aposentar daqui 20 anos. Mas para eu aposentar recebendo tal valor, tem como fazer isso? Eu Tem. preciso contribuir com tanto até lá. Tem como fazer. Porque, assim, hoje teve a reforma da Previdência em 2019, né? Uhum. Após a reforma da Previdência, esse planejamento ele se tornou ainda mais importante. Por quê? Hoje, para o trabalhador urbano, né, tem alguns que aplica a regra antiga. Para quem alcançou os requisitos até 2019, aplica a regra antiga. Para aqueles que em 2000 já contribuía para o INSS, só que em 2019 ele ainda não tinha preenchido todos os requisitos. A lei ela cria regras de transição, né? Tem algumas regras de transição. E a pessoa pode ser que encaixe em mais de uma regra. Então, assim, antes dela fazer o requerimento do benefício, é importante que ela saiba em qual regra vai ser mais vantajosa para ela. Então, assim, Ah, no planejamento é feito toda essa análise, essa né? análise de qual regra vai ser mais vantajosa, quando você vai se aposentar. Porque, assim, para algumas pessoas, a pessoa ela quer se aposentar logo, quer aposentar logo, né? Aham. Ela pode alcançar uma regra que aposenta agora, mas que o valor é menor. Outras pessoas querem continuar trabalhando, quer esperar um pouco para aposentar. Então ela vai saber que naquela regra, né, se ela esperar. Então tem essa análise para saber qual dessas regras vai ser mais vantajosa. E assim, a depender da realidade de cada pessoa, né? O que ela deseja, né? Se Sim. ela desejar já se aposentar, ela vê a regra e fala assim, não, essa regra, esse valor que tá bom para mim e tal. Se ela não gostou daquilo ali, ela quer trabalhar mais um pouco. Para receber um valor maior. Então assim, Ah, o tá. planejamento é isso, é tipo assim, organizar sua vida previdenciária, né? E também, Ô, Rejane, na reforma da Previdência, em 2019, qual foi a principal mudança? foram muitas mudanças, muitas. Qual foi, assim, a que as pessoas mais assustaram? Pensão por morte. Porque antes a pensão por morte ela era vitalícia para qualquer idade, né? Hoje a pensão por morte ela não é assim mais. A depender da idade, por exemplo, a pessoa que ficou viúva depende da idade que ela tem para saber quanto tempo ela vai receber a pensão. Ela não recebe para sempre?
Se a pessoa tiver, se o viúvo tiver mais 45 anos ou mais, é vitalícia. Aham. Menor dessa idade tem as regras. Até 22 anos tem um período. Ah, Tem essa tá. tabelinha com... E recebe 100% o valor total? Não. Também não. Não, alterou. Porque na reforma alterou as regras de... Todas as regras de cálculo, acho que quase todas foram alteradas. Gente, então antes a pessoa recebia o valor total e a vida toda. E Eu agora conheço não. gente que recebe pensão por morte de É. miliano. Antes recebia a vida toda, agora não. Agora e também o valor, o valor caiu muito da pensão. Que hoje é tipo assim, o valor que essa pessoa teria direito, né, de se aposentar, tira 50% desse valor. E para cada dependente, 10%. Por exemplo, se tem 3 dependentes, vai ser 50, 10 para cada, vai ser 80% do valor que ele teria direito. Uai, então se tiver só um dependente, 60%. só 60% que vai receber, não vai receber o valor total. Não. Chocada. Então, assim, a reforma, ela trouxe muitas, assim, E a questão da idade? Antigamente as pessoas aposentavam, era 35 anos de contribuição? Que aposentava 30, não na sei? verdade, hoje tem a aposentadoria por idade, né, que aumentou para a mulher a idade. No ano de 2024, a partir de 2024, para a mulher, a idade é 62 anos e o homem 65, né? Eu já vi pessoas com 40 e poucos anos, 45 anos, sei lá, que ele tinha, Aposentando. aposentado, eu já vi. É porque a pessoa que aposenta mais jovem, ela não aposenta por idade, ela aposenta por tempo de contribuição. Aham. Só que a aposentadoria por tempo de contribuição, ela foi extinta na reforma. Então não existe isso mais. É. Novinho não vai mais aposentar. 40 Aí tem anos. as regras de transição. Por exemplo, hoje, em 2019, extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, a pessoa que começou a contribuir a partir de 2019, ela não aposenta mais por tempo de De contribuição. jeito nenhum. Só por idade, né? Aham. Para aquelas pessoas que já tinham vários anos de contribuição e que em 2019 elas não alcançaram, não preencheram todos os requisitos, para essas pessoas tem as regras de transição. As regras de transição é na aposentadoria por tempo de contribuição. Ah, tá. Então tem algumas regrinhas ali, a pessoa não perde tudo, não, né? Não, aí Aham. tem algumas regras. São 4 regras. É regra de pontos, regra da idade progressiva, regra do pedágio 100%, regra do pedágio 100%. Gente, que confusão. Quem fez isso? Tanta coisa, meu pai do céu. É assim, o direito Muito previdenciário, detalhe. ele é muito detalhista. Então, assim, e sempre está em constante evolução. Ele está sempre buscando estudar mesmo, Aham. estudar as atualizações. Caramba, então tem que ser uma pessoa que se dedica a estudar só isso mesmo, né? Porque Pra assim, saber tudo isso. é muita, assim, nos mínimos detalhes. São detalhes pequenos, né? Então você tem que estar bem atento a esses detalhes da lei. Ô, Rejane, o pessoal, o trabalhador rural, mesmo se ele não contribuir, ele comprovar aquilo lá tudo, ele consegue aposentar. E o urbano, uma pessoa que trabalha aí a vida toda sem carteira assinada, nunca contribuiu, baixa renda, chega no final da vida, não consegue mais trabalhar, não tem um benefício para essa pessoa, não? Que nunca Ó, contribuiu? Para essa pessoa, né, assim, que não é da área rural, né, que ele Aham. vive no meio urbano, nunca contribuiu durante a vida toda. Se essa pessoa ela for de baixa renda, né, tem um benefício chamado BPC, que é um benefício assistencial. Ela pode, né, quando ela completar 65 anos, a partir de 65 anos, ela pode ter direito ao BPC. Agora, se ela não for de baixa renda, ela não vai receber benefício nenhum, ela não vai se aposentar, né? Se você não é de baixa renda, então, né? Que esse benefício é um benefício assistencial, né? É para, né? São aquelas pessoas que estão no CAD único, que têm uma renda muito baixa. Na verdade, Aí já são mais milhões de regras para isso aí, né? Só para esse então, assim, benefício. para o idoso que tiver acima de 65 anos, né? Nunca contribuiu para o INSS. Se ele, né, comprovar baixa renda, ele vai ter direito ao benefício. E hoje, para você
um dos requisitos do BPC é estar inscrito no CadÚnico, né? Então, assim, se você não tiver inscrito, você nem adianta, Nem vai. nem tenta o benefício. Antes de tudo, você tem que se inscrever, né? Porque às vezes a pessoa tá no CadÚnico, mas nem tem direito também, né? Talvez dependendo da renda. Se a renda dessa pessoa, que na verdade a renda ela é 1/4 do salário mínimo por membro do grupo familiar. Ah, olha a renda de todo mundo da casa, né? Então assim, só que também a lei, né, do BPC, ela tem a regra própria de quem compõe aquele grupo familiar. Por exemplo, se tiver 2 idosos, né, acima de 65, por exemplo, um tem 65, está recebendo o BPC. E o outro está ali perto de completar 65. Quando esse outro idoso, mesmo tendo esse salário aqui de um salário, né, que é do BPC, Sim. quando o outro idoso completar a idade, ele também vai ter direito. Por quê? Ah, tá. A lei, esse valor que é recebido por idoso acima de 65 anos, ele não entra no cálculo do BPC. Entendi. Então é como se aquela família não recebesse nada. Então, deixa eu uma ideia, assim. Tem um casal, já passou de 65 anos, e que sempre moraram na cidade, trabalharam, nunca contribuíram. E eles não têm renda nenhuma, moram só os dois na casa. Então, eles vão conseguir, né? Um benefício. Eles vão conseguir. Não tem nenhuma renda, moram os dois, estão no CadÚnico. Se eles não tiverem, né, outro meio, né, de sobreviver, não tiver outra fonte de renda, né? Então, eles vão conseguir. Eles conseguem o benefício. Ah, tá. Benza a Deus. Então, é por isso que fala seguridade, né? E também o BPC, além de garantir, né, esse benefício para os idosos, também as pessoas com deficiência, elas têm direito também ao BPC. Tem, né? Então, essa pessoa não é aposentadoria, é um benefício assistencial. Mas se essa pessoa ficar até o fim da vida sem ter condições financeiras, ela vai continuar até o fim da vida recebendo, né? Continua recebendo. Só que o BPC, ele não dá direito a pessoa não recebe 13º e nem deixa pensão por morte. Por exemplo, a pessoa que recebe o BPC, se ela vier a falecer, esse benefício extingue com o falecimento dela. Ah, entendi. Ele não dá direito à pensão. Não passa para outra pessoa, não né? Passa, não. Ah, tá. Entendi. Mas isso é interessante, porque eu já vi várias pessoas que falam, tem uma idade, tem necessidade, sabe? E falam, mas eu nunca contribuí com o INSS, não adianta ir no INSS, não adianta procurar nada disso. E às vezes tem direito, né? E tá perdendo aí. Se essa pessoa, né, tem esses requisitos a ser comprovados, né? A idade e essa vulnerabilidade social. Se ela não tem outro meio de se manter, né? Sim. Então ela vai ter direito, né? Sim. De receber esse benefício para garantir uma qualidade de vida para aquele idoso, né? Às vezes não é nem qualidade, garantir a vida, né? Sobreviver. Pelo menos o básico, né? Pelo menos o básico. Ô, Rejane, hoje a gente tá gravando esse episódio, né? Hoje é dia 2 de abril e é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Existe alguma lei aí, algum benefício para o autista? Existe sim. Na verdade, assim, hoje a lei, ela prevê para a pessoa, né, com autismo, que ela é de família de baixa renda, ela vai ter direito também de receber o BPC. Né? Então, assim, a pessoa com autismo, ela, né, tendo o laudo que comprova, né, com o CID, né, da doença, ela vai ter direito sim de receber. Mas além de comprovar, né, o autismo, ela vai ter que também comprovar a renda familiar, né? Porque muitas vezes esse benefício ele pega muito na hora da comprovação da renda. Só que em alguns casos tem renda do grupo familiar que não vai entrar nesse cálculo. Então, assim, a análise para requerer esse benefício, ela tem que ser bem criteriosa, porque pode ser, por exemplo, se tiver em uma mesma família, duas crianças com autismo, e essa família for de baixa renda, né? As duas crianças vão ter direito de receber o benefício. Por quê? O benefício recebido, é igual no caso do idoso, o benefício recebido por essa criança, ela não vai entrar no cálculo da renda familiar. Sim. Então, assim, em uma família, a lei ela não limita, assim, dentro de uma mesma família, quantas pessoas pode receber o BPC. Então, o BPC, ele não entra na composição da renda familiar. Acho que para nenhum tipo de benefício, será? Nesse caso aqui, os outros, por exemplo,
É só para benefício assistencial, porque os Ah, outros tá. benefícios, se a pessoa contribuiu para o INSS, ela vai ter direito. Então, no caso, todo benefício do INSS, a pessoa precisa comprovar baixa renda? Não, só o benefício assistencial. Assistencial. Só Todo assistencial, o né? assistencial. Que pensão por morte, Não, doença, essas coisas não tem a não. ver, né? Porque os outros benefícios é um benefício previdenciário, né? Você Aham. contribui, se você fez contribuição, você vai ter direito de receber um benefício. Sim. Já o BPC, que é um benefício assistencial, você não precisa Aham. contribuir para o INSS. Sim. Né? No caso, basta você preencher os requisitos, que é ser idoso acima de 65 anos, ou então ser uma pessoa, né, que porta algum tipo de deficiência. Aham. E o autismo, ele está incluído, né, nesse rol que dá direito ao BPC. Aham. É, outra coisa que eu ia perguntar era sobre essa questão de tempo de contribuição. A pessoa que é MEI, que contribui como MEI, ele tem direito a essas coisas do INSS? Tem. A pessoa que contribui como MEI, ela tem direito a quase todos os benefícios do INSS, que é de se aposentar, auxílio-doença, salário-maternidade. Só não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, né? Também porque ela foi extinta e não tem regras de transição, né, nesse caso, Uhum. do MEI. E a pessoa que contribui como MEI, ela só se aposenta com salário mínimo. Só com salário mínimo. Mas, mas ela se aposenta quando ela completar a idade? Aí se ela está contribuindo, né? Aí quando chegar a idade, se for uma mulher, completou 62 anos, ela tem que comprovar 15 anos de contribuição para o INSS. Ah, se ela tiver 15 anos de contribuição como MEI, ela consegue Consegue. aposentar? Aí ela vai ter que. São os dois. Geralmente são dois requisitos, né? Tem que ter a idade e o tempo de contribuição. Aham. Então, hoje, para a aposentadoria por idade, é necessário 15 anos de contribuição, tanto para a mulher quanto para o homem. Agora, para aqueles que se filiar à Previdência Social a partir de 2019, aí para o homem já aumentou um pouquinho. Então, assim, para quem iniciou antes, é 15 anos, tanto para o homem quanto para a mulher. Agora, aquele que começou a contribuir em 2019, por exemplo, Já não é mais 15. o homem é 20. Aí tem que comprovar 20 anos. Aumentou. Gente, de 15 para 20? Aumentou. Mas aí é demais, vai. 5 anos? Nossa, é muito tempo. 20 Então, anos. vai ser só para a pessoa que começou a contribuir agora. Vai demorar bastante ainda para ela chegar na idade, né, de se aposentar. Enfim, vai trabalhar mais. Ô, Rejane, a pessoa que trabalha de carteira assinada, quando ela desliga ali, foi mandada embora, por exemplo, tá desempregada, ela precisa continuar contribuindo para ela continuar tendo direito? A pessoa, quando ela começa a contribuir, se ela cumprir um certo período de carência, ela se torna segurada do INSS. Alguns benefícios exigem um período de carência, né? Ou, né, outros, tem algumas exceções que não precisam. Então, essa pessoa, mesmo ela estava de carteira assinada, né? Ela saiu do emprego. Ela tem um período chamado período de graça, que é o período que, mesmo você não estando contribuindo, você continua segurado do INSS. Então, se nesse período de graça você ficar doente, você vai ter direito de receber um auxílio acidente. Ah, tá. Um auxílio doença. Se sofreu algum acidente, você vai ter direito de receber um auxílio acidente. Então, nesse período de graça, a pessoa ainda está coberta pelo INSS. Mas é pelo menos um ano? Geral, o prazo ele pode ir de 12 até 36 meses, a depender de cada caso, porque o direito previdenciário ele é muito individual. Então, assim, tem caso que vai ser 12, tem caso que vai ser 24 meses, tem caso que vai ser 36. Depende do tempo que você ficou de carteira assinada? Ou não? Depende do tempo. Ah, tá. Por exemplo, essa pessoa, para ficar 36 meses, ela tem que comprovar. Primeiro você ganha 12, né? 12 meses. Né? 12 já é garantido. Já é garantido. Para aumentar o 24, você tem que, para 24 meses, tem que comprovar que esse desemprego seu ele é involuntário. Você está procurando emprego, mas você não está conseguindo ali se estabelecer no mercado de trabalho, né? Então, se você conseguir comprovar isso, você aumenta mais 12 meses. Já é o trem mais difícil do mundo a pessoa conseguir comprovar isso. Ou seja, vai ficar nos 12. Porque como que a pessoa vai comprovar? Existem formas de comprovar. Como, gente?
inscrição, né? Você faz a inscrição em alguma, né? Currículo, coisa assim. Entregou currículo, Você recebeu mandou currículo para a empresa, comprovação por e-mail. Tem como provar, tá. né? Então manda por Então, e-mail, viu, gente? Vai entregar currículo, manda por e-mail. Mesmo que se entrega lá o físico, manda por e-mail. já é uma forma. E também, para alcançar 36 meses, essa pessoa tem que ter contribuído um período maior. Né? A pessoa que contribui, acho que é 120 meses, sem perder a qualidade segurada. Ela tem, aí vai estender para 36. Então, 120 meses dá quantos anos? 10 anos. Se você contribuiu durante 10 anos e nesses 10 anos você não perdeu a qualidade segurada, sim. porque quando você perde é quando você para de contribuir, né? Uhum. Aí você tem condições de chegar nisso aí. Aí é o período, chama o período de graça. Sim. De graça. Enfim. Ô, Rejane, você tem alguma história, assim, de pessoas que você conseguiu ajudar, que às vezes a pessoa não tinha nem noção que ela tinha direito a um benefício e depois conseguiu um benefício? Eu tenho, deixa eu pensar aqui, eu tenho um caso de uma pensão por morte que a pessoa, ela, tipo assim, ela perdeu uma, acho que foi em 2006 que ela perdeu, ficou viúva, né? Uhum. E naquela época, ela entrou com um pedido de pensão de qualquer jeito. Tipo assim, foi lá, apresentou, achando da cabeça dela, achando os documentos que ela achava que era necessário. O benefício foi indeferido. Assim, a pessoa não é obrigada a ir com o advogado, a ter um advogado, não? Na verdade, para o requerimento administrativo no INSS, a pessoa tem a opção de fazer sozinho ou contratar um advogado, né? No caso dela, ela não contratou e não Ela conseguiu. não contratou, ela foi sozinha, apresentou o que ela achava que era importante e esse benefício foi indeferido. Aí nós estamos em 2024, tipo lá em 2022, ó, pra você ver, muitos anos depois, conversando, a gente conversando, né? Ela contou essa história. Aí a gente falou assim, então pedimos trazer a documentação para ver. Aí a gente fez o pedido e a pensão foi concedida. Nossa. E ela, então assim, ela podia estar recebendo desde 2006. Nossa. Só que como ela entrou de uma forma, né, sem nenhuma... Sem informação, sem né? informação, ela foi o que o povo, assim, que no direito previdenciário tem muita conversa, né? Leva isso que se aposenta, leva isso que se aposenta. Só que isso, assim, é mito, né? Não é assim, simples assim. É, porque seu vizinho falou, leva aí, você vai levar. Você leva o que conversou ali com o vizinho e tal. E ela fez isso, levou. Aí depois de 2006 para 2022, muitos anos depois, aí conversando assim, uma conversa informal, ela nem estava procurando. Sim. Aí a gente percebeu que ela teria o direito a essa pensão por morte. E graças a Deus hoje ela recebe a pensão. Caramba. Gente, assim, procura informação, né? Você acha, será que eu tenho direito? Procura, não custa nada, né? Bora saber. O ideal é sempre assim, ficar atento, né? Porque muitas pessoas têm direito, mas como a lei, ela muda muito, né? Então, se a pessoa escuta uma coisa ali, escuta outra ali, mas não tem aquele conhecimento que tem o direito. Sim. Então, é importante sempre procurar uma pessoa, né, que especializa para tirar a dúvida, né? Sim, porque às vezes você não tem direito a uma aposentadoria, mas tem direito a um benefício, né? Assim. E teve outro caso também, assim, teve bastante casos, assim, inusitados. Teve um caso também que eu achei bem interessante, que eu tô lembrando aqui agora, de uma segurada que ela... Deixa eu ver, foi o ano passado. Tipo assim, no final de 2022, ela entrou com pedido de aposentadoria. Só que naquela data que ela entrou, ela preenchia uma regra de transição, seria uma aposentadoria por tempo de contribuição. E a regra que ela preenchia os requisitos naquela data, ela ia receber o benefício de um salário mínimo. Só que no próximo ano, que seria o ano 2023, tipo assim, lá em março de 2023, ela já preenchia outra regra de transição. E naquela regra, a aposentadoria ia ser 2.000 e alguma coisa. Então, assim, Bem mais. Aí, quando, né, foi feita a análise e viu que ela teria direito naquele período, e esse processo ainda estava em andamento. Quando a gente percebeu isso, esse processo dela de pedir que seria de salário mínimo estava em andamento, em análise pelo INSS, né? E se ela esperasse mais, tipo, isso foi em novembro de 2022, esperasse mais 4 meses, ela teria direito a uma aposentadoria
de um valor, tipo assim, quase R$ 1.000 a mais. Aham. E se a pessoa chegar lá no INSS sozinha, eles não vão falar isso com você lá, não, né? Eu tô querendo aposentar, vai te aposentar. Na verdade, assim, a lei, ela fala que o servidor ele tem que conceder o melhor benefício. Só que, como eu te falei, o servidor tem milhões de processos que chegam na mesa Mas dele. talvez nesse momento o melhor benefício é esse. É, Agora, ano que vem, seria outro, né? que o servidor, na hora da análise, ele tem que conceder o melhor benefício. Só que muitas vezes isso não acontece. Na realidade, isso não acontece. A pessoa, ela não vai já tipo assim, preparada. Ela vai, assim, sem saber o que ela tem direito. Tipo assim, ela fez um requerimento, não sabia qual regra. Ela achava que naquele período, ela fez as contas sozinha, de cabeça, Eu já tenho tempo pra já tem tempo aposentar. para aposentar, né? Sem uma análise. Só que se ela esperasse, você vê, o que é 3 meses na vida de uma pessoa que trabalhou a vida inteira? Nossa, Se ela esperasse 3, 4 meses, ela ia receber R$ 1.000 a mais no valor da aposentadoria. Pensa isso ao longo da vida. Se ela, né, viver a expectativa de vida da mulher, que é 82 anos, R$ 1.000 todo mês? A mais? ia fazer uma grande diferença ao longo da vida, né? Aí a importância de procurar um especialista, né? Uma pessoa que entende. Ô, Rejane, e quando é negado uma aposentadoria, por exemplo, um benefício, alguma coisa, tem como recorrer a alguma coisa assim? Tem. Na verdade, é o seguinte: na via administrativa, que é no INSS, tem como recorrer no próprio INSS, né? E também tem como você levar o processo para a justiça. Aí, na verdade, assim, cada caso é um caso, né? A depender do caso, é feito análise se é mais viável continuar no administrativo ou se é mais viável ir logo para o judicial. A depender, assim, do tema, que tem algumas situações no administrativo pode ser mais favorável. Já tem outras situações que no administrativo não vai ser favorável. É melhor ir para o judicial. As decisões judiciais são mais favoráveis para o segurado. Então, assim, a depender do caso, continua no administrativo ou vai para o judicial. Então, a pessoa que tentou aposentar, não conseguiu, foi negado. Pode ser que ela consiga, então. Pode ser que ela tenha direito. Pode. A decisão do INSS, por exemplo, a negativa do INSS, tem muitas outras possibilidades. Não é o fim da Não linha. é o fim. Se a pessoa tentou ali, não deu certo, tem várias possibilidades de você tentar, né, que esse benefício seja reconhecido. Primeiro, organizar, né, fazer contar o tempo correto, ver se todo o período está incluído. No caso do rural, né, verificar as provas, se tem prova que comprova o tempo que ela precisa. Sim. Se não tiver, muitas vezes a pessoa, ela tem prova que ela nem sabe que ela tem. Então, assim, com a orientação, ela vai lá e consegue outro documento que vai beneficiar. Sim, que ela não teria nem noção, né? Ela nem lembrou daquele documento. Muitas vezes a pessoa tem documento, mas ela esquece que ela Mas às tem. vezes nem sabe também que aquilo é necessário, né? Nem sabe que aquele documento possa, né, ajudar a de conseguir alguma o benefício. Nossa, interessante. Toma água aí, Regiane, descansa, respira. Deixa eu falar com as pessoas aqui sobre um parceiro nosso. Gente, deixa eu falar pra vocês sobre o Estúdio Mondrian, aqui em Salinas. É um estúdio de beleza, é um espaço só pra mulheres, assim como o nosso podcast. A gente fica super à vontade lá. É um espaço incrível, super aconchegante. Todas as meninas que trabalham lá são super, super maravilhosas. São muito. Gente, elas são muito acolhedoras, conversa com a gente. É um espaço muito legal. É um espaço mesmo de conexão de mulheres. Tudo de beleza vocês fazem lá. Cabelo, unha, maquiagem. O cabelo é. Gabi, ela é a melhor de todas. Gabi nasceu com secador na mão. Eu sempre falo isso. A make lá é com Caroline, a make mais perfeita da vida. Ela, gente, é perfeita. Faz lá e depois me fala se não é perfeita. É incrível. Tem um spa dos pés lá que dá vontade de ficar dormindo lá. Chega a dar sono. Uma massagem capilar que é maravilhosa. Essa eu já cochilei nela lá, na massagem capilar. É um espaço incrível. Todos os serviços são os melhores da região.
Então, vocês que são de Salinas e região, vão lá no Estúdio Mondrian, conhecer o trabalho deles lá e depois vocês me contem se vocês gostaram. É lá no centrinho de Salinas, a gente vai deixar o arroba deles aqui, entrem lá no Instagram deles e confere lá o endereço e vão lá, tá bom? Ô, Rejane, você já conseguiu ajudar a gente da sua família, assim, com... Lá de casa, não, mas assim, tios, sim, tios. Aposentar, conseguir aposentar? Porque meus pais, né, na verdade, assim, uma referência para mim do direito previdenciário que ele, né, eu lembro que meu pai conseguiu se aposentar, assim, de uma forma mais fácil, porque ele tinha bastante documentos em nome próprio. Só que a realidade da mulher, ela é diferente. Muitas mulheres, né, principalmente, hoje não, né, mas antigamente, os documentos ficavam tudo no nome do marido, não ficava no nome da mulher. Então, mãe, quando ela foi aposentar, ela teve dificuldade em aposentar. Por quê? Não tinha documentos em nome dela. Nossa. Então, assim, na época, né, eu lembro que teve tipo um mutirão aqui em Salinas, foi quando ela conseguiu aposentar. Mas, assim, ela não tinha documento em nome dela. Só que na lei, além que a lei, ela, quando a mulher tem um marido ou um companheiro, a lei permite que essa mulher use os documentos em nome do marido. Eu tô pensando nisso aqui. A lei permite, só que assim, muitas vezes o servidor que analisa esse processo, mesmo tendo esse documento, muitas vezes ele indefere esse benefício. Misericórdia, que confusão. Aí, então, a gente tem que correr atrás, né? Ou de um recurso, ou de ir pro judicial. Mas a lei hoje, ela prevê isso. Mas, assim, é muito bom a mulher, mesmo tendo documento em nome do esposo, né? Podendo usar esses documentos, é bom ela ter também o nome dela, né? Porque aí, no momento da aposentadoria, vai ficar mais fácil de conseguir. Quanto melhor comprovado, mais fácil vai ser para aposentar. Quanto mais prova a pessoa tem, mais fácil, né? De provar que ela vivia disso aí. Sim. Ô, Regiane, você atende aqui em Montes Claros? Você tem escritório aqui em Salinas, não, né? Tenho. Tem? Tenho. Ai, que legal. Temos. Mas você sempre vem a Salinas? Eu vinha menos, né? Mas assim, o escritório, né? A gente tá. Que eu tenho minha irmã que trabalha comigo, que é meu braço direito, Cirlei, não sei se você conhece ela. Conheço muito, maravilhosa, Cirlei. Ela já é, né, uma verdadeira advogada. Ela trabalha com você? Trabalha comigo. Espera aí, seu escritório é ali perto do INSS? Na mesma rua. Na esquina? Isso. Eu já estive lá com Cirlei, naquela esquina lá. Então, né, o escritório, a gente começou, né, com o escritório bem pequenininho, né, quando a gente... E ali tá um ponto estratégico, viu? Na esquina do INSS. A gente começou bem pequenininho, né, era só um espaço bem pequeno, agora que a gente, né, tá ampliando. Então, assim, com essa ampliação, né, eu tô vindo, todo mês eu venho, toda primeira semana do mês eu venho a Montes Claros. A Montes Claros, a Salinas. Tô com a cabeça lá em Montes Claros. Vendi Montes Claros. Deixei as crianças, né? Então cheguei com a cabeça lá. Você tem quantos filhos? Dois filhos. 2. Uma mocinha, 16 anos. Ela tem 16 anos. 16. Nossa, ela é linda, aquela menina. Meu Deus do céu. E um rapazinho de 3 anos e 10 meses. 2 filhos. A gente tava conversando aqui antes de começar... que você até falou aí, né? 12 irmãos, você foi a sexta. São 12 irmãos. Cadinho me perguntou aqui, lá em casa, quantos irmãos são? Eu falei, nós somos 5. Nossa, ele achou muito. Sua casa são 2, Cades? Só 2, né? Por isso que você achou muito 5. Aí eu falei, pergunta a Rejane, na casa dela são 12. E a gente tava falando sobre sua menina, que é muito bonita, falando sobre eles. Vocês são 12 e é incrível que são todos muito bonitos, né? E aí vem os filhos, parece que os filhos são mais bonitos que eles ainda. Misericórdia. Aí você deixa eles lá e vem. Eu deixo eles com meu marido e venho. É isso aí. Ô, Rejane, a gente tá falando aí sobre... a pessoa não sabe se ela tem direito, se tem, fica em casa, talvez tenha até direito. Ela vai lá no seu escritório. Você cobra só para analisar para ela, assim, por alto, se ela teria um direito? Não, essa análise né, a gente não precifica essa análise. A gente faz a análise para ver se a pessoa tem um direito, né? Ah, então não tem. Não. Então, gente, pelo amor de Deus, você tá em casa, você
passa pela cabeça, será que eu tenho direito? Vai lá no escritório para ver se realmente tem. Porque se tiver pelo menos uma chance, né? Aí vai entrar com processo e tal. Mas a pessoa talvez tenha e não faz ideia que tem. Vai lá para saber, paga nada. Essa análise que, assim, a pessoa tem que, muitas vezes, fica, né, nessa dúvida se tem ou não, né? Então, assim, essa análise, a gente faz essa pré-análise, né? Mas uma para pré-análise. aprofundar, depois que a gente aprofunda mais, a gente faz uma pré-análise para ver se a pessoa tem ou não um direito, né? Pode ter esse direito, né? Para ver se essa viabilidade de direito mesmo. Por exemplo, lá, o casal que um tem o BPC, por exemplo, e acha que o outro não consegue porque aquele já tem, né? E talvez consiga por causa da idade e tal. Então, se existe uma possibilidade, vai, procura saber, né? Tem algumas regras que, por exemplo, pode ter pessoas morando na mesma casa que o grupo familiar é diferente. Para o BPC, por exemplo. Por exemplo, se mora na casa a mãe e um filho casado, né? A mãe é considerada uma família para a lei e o filho casado é considerado família. Então, são duas famílias. Mesmo que eles estão dividindo ali a mesma casa, que acontece muito, né? Acontece. E inclusive, você falou aí, eu já pensei numa pessoa aqui. Acontece. Então, assim, no BPC, a gente tem que fazer essa análise do grupo familiar. Quem compõe realmente esse grupo ou não. E se esse filho trabalha, ganha um salário mínimo, ele tem a família dele, né? A mãe, como ele é casado, ele tem uma família e a mãe é outra família. Não é, mesmo que eles estão morando juntos, não é considerado uma família só. Gente, e tem poucos dias que eu fiquei sabendo de um caso aqui e não consegui um benefício porque mora todo mundo junto. Mas é separada a família. A depender, né, do caso, não compõe o mesmo grupo familiar. Então, qualquer dúvida que tiver, passou pela cabeça que talvez você possa ter direito a um benefício, procura lá. Qual que é o nome do escritório? Tiago e Barbosa. Tiago e Barbosa. Que é meu sobrenome, que é Rejane Ferreira Tiago, e Barbosa do meu marido. Você ficou com o sobrenome dele ou não? Não. Só Ferreira Tiago mesmo. Ferreira Tiago. Os filhos têm, né? Rejane Ferreira Tiago. Aqui em Salinas, esse Ferreira Tiago, ele já transformou em Ferrete, né? Quem Rejane Ferrete. Se eu falar Ferreira Tiago, já sabe quem eu sou, né? É Ferrete, Ferreira Tiago. Sempre quando eu dou o nome em algum lugar, falo assim, eu conheço esse sobrenome. É porque não é comum, eu não conheço outras pessoas que tenham Tiago. Tiago é do seu pai? É do meu pai. A Guiné é o Tiago. Tiago, gente. E todos lá em casa têm o Tiago. Todos são Ferreira Tiago. É Ferreira Tiago. Eles colocaram igualzinho nos 12. Que legal. E eu quis manter também, né? Eu gosto muito do sobrenome. Aí eu quis manter Ferreira Tiago. Meus filhos têm Ferreira Tiago Barbosa do pai. Muito bom. Regiane, eu adorei conversar com você. Eu também achei muito bom. Sério? Fiquei tranquila, não fiquei tão nervosa. Tá vendo, gente? Acreditem em mim. É tranquilo. Tem gente que chega aqui, ai, meu Deus do céu, como é que vai ser? É super tranquilo. No final é tudo... Porque, assim, eu não sei se você percebeu, eu sou um pouco tímida, né? Então, assim, eu falei assim, vai ser difícil eu falar nesse podcast. Mas é bom aqui no podcast que a pessoa pergunta, né? Às vezes você falar sozinha, assim, não é tão legal. Mas a pessoa pergunta, eu respondo. Eu também não sou de conversar demais, assim, não. Sabe? Eu converso necessário. Agora, ficar conversando com os outros, nossa, mas tá quente hoje, choveu, né? Tem gente que é assim, puxa um assunto do nada. Eu não, eu converso necessário também. Eu sou, assim, mais calada, né? Mas quando precisa, eu converso. Você tinha cara de brava antes, mas assim, agora não tem mais, não? Não, eu fui brava quando eu era mais novinha. Na infância, mas era brava. Na infância, eu era, assim, valente. Depois a vida foi ensinando, Ai, né? Deus. Fui aprendendo. Não é valente, não. Não. É um amorzinho. Às vezes. Às vezes não pisa no meu calo, não. Às vezes a gente tem que ser valente, né? Depende do caso. Mas precisa. Senão, pisa na gente. Para defender os clientes tem que ser valente. Tem que ser, né? Ai, Rejane, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer, né? Vir aqui. Ser convidada para participar, né, do podcast. Eu achei, assim, essa ideia sua muito... Gostei. De onde surgiu essa ideia? Achei tão interessante criar esse espaço, assim, para as mulheres, né? E eu até comentei no início com você que eu assisto muitos podcasts e eu fico, assim, encantada com muita história de muitas mulheres, né? De superação, mulheres que têm grande conhecimento. E a gente aprende muito, né, nos podcasts. Aprende.
Aprendi mais. Eu falo que todo podcast eu aprendo muito aqui. Pra mim isso é uma bênção, assim. E graças a Deus deu muito certo. E é um espaço de conexão de mulheres mesmo, né? É muito bacana. Eu tinha muita vontade de ser convidada, eu fui convidada. Ai, que bom, gente. Então, muito obrigada por ter vindo e agregado aqui na nossa comunidade de mulheres. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso. Gente, muito obrigada. Vocês que ficaram até aqui. Obrigada mesmo. Quem não curtiu o vídeo ainda, curta o vídeo. Se inscreva no canal. Quem já é inscrito, muito obrigada. Ô, gente, ativa o sininho também para vocês não perderem nenhum podcast, nenhum episódio. Porque cada episódio é melhor que o outro. E se vocês não assistiram todos os episódios, aqui tem mais de 50 episódios, entra aqui no canal e assista outros vídeos de outras mulheres incríveis. Oi? Esse é o 60? 60, gente, chocada. Meu Deus do céu. Nossa, onde que eu ia imaginar lá nos primeiros que a gente ia fazer mais de 50, 60 podcasts, 60 episódios. Nossa, gratidão, meu Deus. Gente, muito, muito, muito obrigada. E sábado que vem, neste mesmo horário, estaremos aqui.